Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Eu dizia, a seguir devagarinho pela estrada da vida, quem me dera ter como os outros um olhar que espera e um coração que não está sozinho. Em cada galho despertava um ninho ao som da minha voz, e aos poucos era como se uma eterna primavera espiritualizasse o meu caminho. É um trecho de um poema de Guilherme de Almeida e retrata com ímpar fidelidade os sentimentos que visitam normalmente o coração do homem. O desejo de não estar sozinho, o desejo de ter um coração que bata em uníssono com o seu. Alguém que compreenda as suas emoções, as angústias, as necessidades e as alegrias. Alguém cujo passo esteja harmônico com seus passos. Sonhas. Vivemos num mundo de provas e de expiações, onde naturalmente sonhar não é pecado. E a realização dos sonhos, que raramente ocorre, representam etapas de tranquilidade e de paz na caminhada do ser humano. Na maioria das vezes, os sonhos se transformam em pesadelos e nós percebemos que tudo aquilo que sonhávamos e desejávamos não se tornou realidade. Exatamente pelo fato da nossa visão estar um tanto quanto obliterada pelos sonhos e pelas fantasias que estamos acostumados a viver. Porque olhando com os olhos de realidade, nós vamos perceber que habitando um mundo de provas, um mundo de expiações, temos compromissos assumidos adrede para serem resolvidos na situação atual. Então é claro que devemos continuar guardando dentro da alma as aspirações mais queridas, mas diante de uma realidade de compromissos e comprometimentos, ao invés de aspirarmos a uma companhia que venha ao encontro dos nossos sonhos e torne realidade as nossas aspirações de felicidade e paz, teríamos que enxergar de forma diversificada. Então, ao invés de dizer, como Guilherme de Almeida, quem me dera ter um coração que espera, aliás, ter um olhar que espera e um coração que não está sozinho. Quem me dera ter alguém que caminhasse para e passo com os meus passos. Alguém que enxergasse o mundo com os meus olhos. Alguém que ouvisse as melodias do coração como os meus ouvidos ouvem. Então, melhor seria neste mundo que eu dissesse diferentemente: quem me dera poder olhar o mundo com os olhos do companheiro ou da companheira que está ao meu lado, ouvir a musicalidade como essa criatura ouve, caminhar com os passos que a criatura caminha. Porque em realidade o Evangelho, quando diz "se tu quem ame", se refere a mim. Eu devo amar, eu devo querer bem. E quem ama, quem quer bem, essa criatura compreende, e compreendendo vai buscando harmonizar a sua vida com a vida do outro. É a ética da alteridade,
vai aprendendo a conviver com as diferenças, e aí então é que começamos em realidade o nosso projeto de transformação moral, de reforma íntima, porque à medida que eu vou buscando me harmonizar com o próximo, eu vou conquistando virtudes, a paciência, a resignação, eu vou aprendendo a perdoar, virtude linda na alma, no coração de alguém, e dessa forma eu vou destruindo as ilusões que representam percalços muito sérios na caminhada de qualquer criatura. Quando falamos em desilusão, as pessoas acham uma coisa terrível ter uma desilusão, ou quando falam a respeito de uma desilusão, falam com sofrimento. Eu sofri uma desilusão tão terrível. E eu fico meio assombrada, porque desilusão para mim é uma coisa linda, extraordinária. Imagina, eu estou caminhando iludida na jornada da vida, completamente iludida, e de repente alguém misericordiosamente tira a cortina da ilusão da minha frente e eu enxergo a realidade. Isso não é uma bênção? Então, por que a desilusão é encarada de uma forma tão terrível e traidora? É uma necessidade de ajustarmos a nossa visão à realidade do mundo que estamos vivendo. Provas e expiações, onde o mal prepondera, onde, segundo a Gênese, polula nessa psicosfera espíritos atormentados e atormentadores, que desejam a nossa infelicidade, o nosso sofrimento. Mas tudo isso ocorre por culpa das fantasias dos habitantes do planeta. Quer dizer, à medida que eu vou saindo da fantasia e da ilusão, eu começo a bombardear a psicosfera do planeta com a realidade, que é buscarmos a evolução, a modificação moral, a transformação íntima. Então eu vou colaborar com o crescimento do planeta, o momento de transição pelo qual estamos passando. Essa transição que as pessoas enxergam como as grandes... Opa, foi grande essa, grande grito do microfone. Como as grandes catástrofes, as coisas terríveis que acontecem, os tsunamis da vida, os terremotos, as complicações dos furacões todos, nós imaginamos assim, mas na realidade não é só isso. São as pequenas convulsões sociais, as modificações que vão ocorrendo no seio da família, no seio das criaturas, nos movimentos pequenos em termos de transformar o planeta num local melhor habitável, em limpar um rio, um regato, em limpar as ruas, em ajeitar as coisas. São pequenas coisas que vão despertando o coração do homem para a vivência comunitária, a vivência em família. Ouvindo o André Trigueiros falando, aliás, fala lindamente aquele rapaz, ouvindo, a gente sente uma necessidade de amar um pouco mais o planeta que habitamos, amar um pouco mais a cidade que é o nosso berço, é o nosso ninho, e transformá-la em alguma coisa mais agradável. Eu estava pensando, sentada ali, no aconchego bom desta casa, e observando as pessoas sorrindo, conversando, um pouco barulhentas, mas é esse barulho que é a troca de fraternidade, troca de sentimentos, e é uma coisa boa. Pode ser um pouco menos barulhento, mas é uma coisa boa, porque as pessoas estão se confraternizando, e a doutrina espírita que nos educa deseja conduzir exatamente para isso, para que a gente se harmonize, se queira bem, que um olhe para o outro com olhos de harmonia, sem naturalmente analisar a veste, ou o cabelo, ou a pintura, mas analisar o ser humano,
que é aquela criatura que está ao nosso lado. Aí a gente começa a entender Jesus quando diz Pai Nosso. Então vivemos ainda num mundo de angústias, num mundo de sofrimento. E vamos perceber que essas angústias são criações pessoais. Eu estava ali lendo as palavras de Gurdjieff e realmente como ele teve uma visão notável do ser humano na atualidade. Isso do passado ele já fez uma projeção para o hoje. Quando conversamos com as pessoas que estão nas lutas do cotidiano, a gente percebe exatamente que elas sofrem por causa do outro. Elas se atormentam por causa das colocações romanescas ou não do outro. Então todas as nossas angústias são provocadas pelo outro. Então nós vivemos numa dependência enorme das outras criaturas. Onde fica a nossa individualidade? Onde fica a nossa liberdade de ação? Onde fica essa tão sonhada liberdade se eu me escravizo à vontade e ao posicionamento do outro? Oh meu Deus, a felicidade nasce aqui, dentro de mim. A realidade também nasce aqui, dentro de mim. E a construção dessa felicidade é toda minha. Então eu sou o centro do meu universo. E nesse centro eu tenho que me expandir. Então eu não tenho que pensar que fulano é o autor da minha infelicidade. Eu tenho que pensar, eu sou a autora da felicidade dos outros. Eu posso fazer o outro feliz. Eu posso contribuir para a felicidade do outro. E quando estamos na casa espírita, isso se torna uma realidade tão palpável. Eu posso tornar as criaturas um pouco mais felizes. É a proposta da doutrina espírita, expandirmos a felicidade na medida em que nós a construímos dentro de nós. Então, um sorriso é sempre uma forma agradável de se receber alguém. Falar com os olhos, olhando a criatura que está ao nosso lado. E se nós aplicarmos isso em família, a vida vai se tornar muito melhor. Porque é exatamente a vida que vai nos dando as lições mais encantadoras e mais profundas a respeito do nosso comportamento. Nós o conhecemos num sanatório, quando a juventude, dirigida por uma senhora encantadora, nos levou a um sanatório para fazermos uma visita. E lá conhecemos um jovem, bem jovem ainda, e estava preso a uma cela, acolchoada, porque era considerado uma pessoa violenta e perigosa. Mas era tão bonito e tão moço. Nos aproximamos da cela e ele ficou olhando, os olhos vagos, movimentava os lábios, mas não dizia nada. De vez em quando tentava agarrar alguma coisa que a gente não enxergava o que era. E durante largo tempo eu me quedei olhando aquele moço e imaginando, pensando, o que eu teria trazido àquela situação, muito magro, esquelético, todavia no rosto esmaecido ainda guardava os resquícios de uma beleza que deveria ter encantado a visão algum tempo atrás. Nos interessamos por ele, e a senhora que orientava a juventude também se interessou. Os olhos percussientes acompanhavam cenas que nós não víamos, mas que ela enxergava também. E eu notei, achei interessante, que de vez em quando ela fazia um movimento semelhante ao movimento do moço. E os seus olhos, às vezes, se tornavam vagos e vazios, como os olhos daquele rapaz. Depois de algum tempo, começamos a dialogar com as enfermeiras, com as pessoas que trabalhavam,
E um pedacinho aqui, um pedacinho ali, começamos a compor a história daquele moço que ali estava e que nós visitávamos uma vez por semana. Uma história tão corriqueira, tão banal, como a história de tantas outras criaturas, mas que não tem as mesmas injunções, porque a vida é uma escola extraordinária. Quando Jesus diz no Evangelho que vejam aqueles que têm olhos de ver, é uma realidade insofismável, porque quem tem olhos de ver analisa os acontecimentos e aplica-os a outros acontecimentos que são semelhantes, mas que não têm o mesmo arremate. Mas a história desse moço, que é muito comum, teve um arremate diferenciado. Soubemos que ele era filho único, de uma família abastada, acostumado, como só acontece com os nossos filhos, que a gente sempre acha que são criaturas excepcionais, que não precisam de um freio, mas precisam de liberdade. Então ele tinha a liberdade que ele aspirava, até uma moto. Numa época que era muito complicado ter motos, ele já tinha a sua. Contava então quase 16 anos e era o carinho do papai, a ternura de mamãe, o pequeno rei da casa. Mamãe trabalhava o dia todo, o papai também, e ele normalmente ficava largo tempo sozinho em casa. E quando a secretária, uma senhora que ali trabalhava, teve que sair do trabalho por outras injunções, a mãe, no desespero de causa, alguém tinha que fazer o trabalho da casa, contratou uma jovenzinha. Deveria ter entre 16 e 17 anos também. A apresentação muito simples, uma apresentação de quem vive num salário pequeno, com as enormes dificuldades de um salário que mal dá para a alimentação, quanto para a moradia. Veio trabalhar e realmente procurava fazer as suas tarefas dentro daquilo que era necessário, muito bem feito. A senhora dona da casa gostou tanto da apresentação da jovem quanto do trabalho que realizava. E quando saía, deixava as orientações: tem que fazer isso, fazer aquilo, preparar o café da manhã do meu filho, fazer isso para o meu filho, preparar o meu filho, tudo era para o seu filho. E a jovenzinha procurava realizar tudo dentro dos conformes. E o rapaz viu despertar emoções dentro da sua alma que ele ainda não conhecia. Olhou para a menina, era tão jovem, alguma beleza, um corpo bem feito, tantas coisas que atraem as criaturas, que não se apercebem de que diante dos olhos existe um ser humano que precisa ser respeitado e que precisa ser enxergado com fraternidade e com humanidade. Ele via apenas um corpo bem feito, um rosto harmonioso. Começou a assediar a menina. Ela fugia muitas vezes, não aceitava as diatribes, as palavras do jovem, e ele a cercava aqui, cercava ali, ela escapava aqui, escapava ali. O tempo foi passando e ele foi se aborrecendo e se irritando com a segurança com que a moça se conduzia. Esperava na saída do trabalho, aguardava um parque imenso que ela tinha que atravessar, e ela sempre dizendo: por favor, eu preciso do meu trabalho, por favor, eu não posso perder esse trabalho, é importante para mim, para minha mãe, para as minhas irmãs, por favor. Mas não adiantava, o menino era persistente, até que conseguiu o seu objetivo. Achou extraordinária, afinal de contas era a sua primeira aventura, e foi uma aventura que agradou profundamente aos seus instintos mal orientados, mal dirigidos. E ele continuou assediando a jovenzinha.
E ela entregou-se àqueles sonhos, até pensou em matrimônio, um casamento. Afinal de contas, ele era um menino bem apessoado, sozinho. Quem sabe, pelo matrimônio, ela poderia morar naquela casa e mais tarde trazer a mãe, quem sabe, as irmãs. E os sonhos começaram a povoar os pensamentos da menina. Depois de algum tempo, 3, 4 meses de fantasias, o garoto começou a se aborrecer com aquilo. Afinal de contas, já havia passado as primeiras atrações, as primeiras emoções, e aquele jogo de cerca aqui, cerca ali, tudo aquilo que havia estimulado os seus instintos, agora estavam arrefecidos. E agora, quando ela o procurava, já se tornava um tanto quanto aborrecido. Ele começou a fugir, começou a sair mais cedo para a escola, e à medida que ela insistia mais e mais, ele se aborrecia com aquela insistência. Afinal de contas, ela não reparava que era uma empregada dentro de casa. Afinal de contas, ela apenas a criada dentro de casa. E que direito tinha de entrar no quarto do filho dos donos da casa da forma que ela entrava? Ele não se recordava que ele havia dado a ela esse direito. É sempre assim. As pessoas obliteram as coisas e depois não têm resistência para manter aquilo que eles mesmos criaram. E ele então começou a sair mais cedo e procurava não estar em contato com ela. E uma ocasião, muito cedo, quando estava saindo de casa, ele a viu chegar. Estava com a moto na calçada, já havia fechado a casa, sabendo que ela tinha chave para entrar. E quando estava trancando o portão para sair, para evitar o encontro, ela estava do outro lado da rua e gritou o seu nome: espere! E atravessou a rua correndo e chegou até onde ele estava. E ele, aborrecido, disse: eu tenho pressa, eu tenho que chegar cedo na escola. Ela disse: mas você nunca se importou de chegar um pouco mais tarde. Por que agora? Não é da sua conta, não é do seu interesse, eu faço o que eu quero. Afinal de contas, o que você quer? Eu precisava falar uma coisa importante. O que é importante para você? O importante é a minha vida, o importante é a minha escola, o importante é o que eu penso. Você, o que tem de importância em sua vida? É tão medíocre? Você não falava assim comigo antes. Toda mulher tem essa coisa na cabeça. Antes foi antes, agora é o agora. E agora eu estou com pressa e eu não quero ouvir nada que vem de você. Ela disse: e o casamento? Que casamento? Mas você me prometeu. Você prometeu que a gente se casaria. Você me disse que se eu concordasse, depois você conversaria com seus pais. E a gente você é louca. Você acha que eu vou me casar com uma criada? Você sonhou alto demais. Você acha que imagina se eu vou... que maluquice. Você acredita nas conversas da gente. Foi apenas um jeito que eu achei de controlar um pouquinho a sua resistência. Para com isso. Acorda. Cai na real. Não existe nada entre nós. E por favor, não me amole mais. Eu não quero saber de você. Eu não me interesso mais por você. Aliás, eu estou até arranjando uma namorada. Então faça o favor de não me procurar mais. Ela ficou olhando por algum tempo, as lágrimas caindo em borbotões, vencendo a comporta das pálpebras. Depois virou as costas e saiu correndo. Ele também virou as costas, subiu na moto, deu a partida e ouviu então o rangido dos pneus no asfalto. Voltou-se rápido, a tempo,
de ver o corpo da jovem sendo jogado para o alto e depois batendo no asfalto com muita força. Ouviu o som oco da cabeça que se partia e o corpo que se movimentava no asfalto. E ele não se lembrava mais de nada. Enlouquecido, começou a gritar. Até que as pessoas foram chegando. E só um mês depois, ele ficou sabendo dos acontecimentos. Foi acometido de uma febre nervosa, que o prendeu no leito durante 30 dias, entre a vida e a morte. Os pais, desesperados, tanto pela perda da jovem que trabalhava na sua casa, quanto pela enfermidade do filho, que eles acreditavam ter sido provocada exatamente pela visão terrível da morte daquela jovem. Aos poucos, ele foi saindo do torpor da enfermidade, foi se recuperando paulatinamente sob o carinho de mamãe, de papai, dos amigos, cercado pelo tratamento médico, cercado por tudo isso que o dinheiro pode comprar. E quando já pensava em ensaiar os primeiros passos, saindo da cama, ele foi assombrado. Acordou, abriu os olhos e viu na parede, diante dos seus olhos, da sua cama, ele percebeu um par de olhos que o fitavam. 2 olhos lindos, olhos de criança, que o fitavam atentamente. Tomou um susto, fechou os olhos, tornou a abrir. O par de olhos havia desaparecido. E ele pensou, um pesadelo. Acordei na hora. Virou a cabeça e lá estavam os olhos, olhando para ele na outra parede. Fechou novamente, olhou para o outro lado. Lá estava o par de olhos. E para onde quer que se virasse, aqueles olhos estavam fitando. Esfregou os olhos com força. Gritou. A mãe acorreu. Oh, meu filho, já acordou? E ele olhou para a mãe, olhou para a parede, não viu nada. Ah, mamãe, eu acho que eu estou tendo pesadelos. É natural, meu filho. Você está muito fraco, está muito fraquinho ainda, precisa se alimentar, precisa se levantar, andar. Então, nessa fraqueza, é natural que tenha pesadelos, visões. É natural, mãe? É, filho, é natural. Você vai se alimentar agora, vou trazer o café para você. A mãe saiu e lá estavam os 2 olhos fitando. A mãe retorna, desapareceram. Mãe, fica comigo, mãe. Fica aqui. Eu não posso, filho. Eu tenho que sair, mas a enfermeira vai chegar logo. Daqui a pouco ela vai estar aqui para cuidar de você. Eu preciso trabalhar. Afinal de contas, já tem mais de 30 dias que eu não trabalho direito por causa de você. Mas agora você está em convalescência, está se recuperando, precisa levantar rápido, voltar para a escola, e daqui a pouco a enfermeira está chegando. Eu tenho que ir. E mal ela se voltou e saiu do quarto, os olhos avistavam. Na cortina, eles balançavam ao sopro do vento. Nas paredes ficavam fixos, olhando para ele. E ele tinha a impressão que aqueles olhos falavam. Falavam numa linguagem muda, mas alguma coisa que fazia o seu coração bater mais depressa e fazia com que ele sentisse uma enorme culpa dentro dele, culpa que ele não sabia exatamente por quê. E por que aqueles olhos estavam olhando? E então pegou um travesseiro e jogou nos olhos. Mas eles saíram dali e foram para outro local. E à medida que ele bombardeava os olhos com almofadas, travesseiros, lençóis, eles mudavam de lugar. E às vezes ele tinha a impressão que os olhos sorriam para ele. Estava enlouquecendo. Quando a enfermeira chegou e abriu a porta, tomou uma travesseirada no rosto e ficou assombrado. O que é isso? Por que jogou esse travesseiro?
Ele queria explicar, mas não tinha coragem de dizer que estava tendo visões. Então perguntou a ela: olhe para esta parede. O que é que você está vendo aqui? Ela olhou. Nada. Uma parede pintada de branco. Você não está ali, exatamente ali, você não vê nada? Ah, tem uma manchinha na parede. Sim, tem uma manchinha aí. Mas isso é natural. Daqui uns tempos, quando sua mãe mandar pintar novamente as paredes, vai desaparecer. Natural que haja parede branca, sempre suja. Uma manchinha, você não vê mais nada? Não, não vejo nada. E ela saiu. E os olhos continuavam ali em toda parte. E por mais que ele cobrisse a cabeça e não via os olhos, mas assim que se virava, lá estavam os olhos fitando. Estava enlouquecendo. Ele acreditava. Depois de quase 15 dias que não tinha coragem de sair da cama, porque da primeira vez que tentou, os olhos estavam no corredor, estava na sala, estava na cozinha, estava no banheiro, estava em toda parte, aqueles 2 olhos que o vigiavam dia e noite, sem solução de continuidade. E uma ocasião, enquanto fechava os olhos com força para não enxergar, ouviu uma voz delicada, suave, que parecia falar dentro da sua cabeça: papai, por que não me deixou nascer? Por que, papai? Tomou um susto, levantou correndo e gritou. Era noite, o pai entrou no quarto. Ele disse: pai, vê o que está na minha cama, pai. Tira tudo, os lençóis, o travesseiro, o cobertor, tira tudo, pai. Tem uma coisa aí dentro. O pai retirou tudo. Filho, não tem nada. Vira o colchão, pai. Vira o colchão. Olha embaixo da cama, pai. Olha. Meu filho. Oh, meu filho. Não tem nada. Pai, deixa eu dormir no seu quarto. Meu filho. Por favor, pai. Claro, claro. Deitou entre papai e mamãe, escondeu a cabeça, estava trêmulo. O pai olhou para a mãe, sacudiu a cabeça, e de repente os dois ressonavam baixinho, e ele ouviu novamente: por que você não me deixou nascer, papai? Sacudiu o pai. Você falou, pai? Eu não disse nada, filho, eu estava dormindo. Mãe, foi você. Filho, nós estávamos dormindo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Levantou correndo e foi para o banheiro lavar o rosto e ouviu de novo: por que, pai? Eu queria tanto viver. Por quê? E a partir de então, começou a quebrar as coisas. Tudo que pegava, jogava nos olhos, ou tentava tapar os ouvidos para não ouvir a voz, mas os olhos estavam em toda parte, e a voz estava dentro da sua cabeça. E quando, por primeira vez, jogou uma xícara no rosto da sua mãe, tentando acertar a parede, ela concluiu que estava difícil, muito difícil de conservá-lo em casa. As enfermeiras já haviam trocado várias, não queriam mais trabalhar. O pai já estava ficando preocupado, porque tivera que contê-lo várias vezes, porque ele tentava se projetar pela janela. A mãe trazia a marca da xícara que havia sido jogada no seu rosto. Chorando, os dois resolveram: ele precisa de um tratamento mais sério. O psiquiatra que o estava acompanhando também dizia: ele está perdendo a razão paulatinamente. Precisamos de um tratamento mais drástico, melhor interná-lo. Quando ele soube, agarrou-se na mãe: mãe,
Mãe, eu não sou louco, mãe. Olha para mim, mãe. Eu não sou louco. Mãe, eu sei o meu nome, eu sei o seu nome, eu sei onde eu moro, o meu endereço. Um louco sabe dessas coisas. Não, mãe, eu estou vendo. Por favor, mãe, olha para a parede. É verdade, eu estou enxergando. Escuta, mãe. Você não consegue escutar? Filho, eu não ouço nada. Eu não vejo nada, meu filho. Nem o seu pai, nem o médico. Só você que enxerga, filho. Então, alguma coisa está errada com você. Mas eu não sou louco, mãe. Você não vai me prender. Você não vai me botar num hospital de loucos, mãe. Por favor, por favor. Não houve outra alternativa. Porque violentamente ele lutava e foi necessária uma camisa de força. Os gritos ecoavam nas casas vizinhas e muitos saíram na calçada para olhar o drama terrível daquele jovem preso numa camisa de força e que gritava para os seus pais: eu não sou louco, por favor, eu não sou louco, não sou. E durante muito tempo no sanatório a sua voz ecoava nos corredores: eu não sou louco. Todavia, toda a sua atitude era de loucura. Continuava a brigar com os olhos que somente ele enxergava. Continuava a tapar os ouvidos e imprecar contra uma voz que só ele ouvia. O tempo passou, um ano de luta, e ele, numa sala acolchoada, porque se tornara assaz perigoso, queria se jogar na parede para se suicidar. E ali estava ele sentado da primeira vez que nós o vimos. Passou-se uma semana, retornamos, mas ele estava sempre arredio. E a nossa orientadora queria se aproximar um pouco dele, mas ele não aceitava. E ele dizia, rindo: não chegue perto de mim. Eu sou louco, sabe? Eu sou louco. Aliás, eu sou o único louco na face da terra que está bem lúcido, que sabe quem é, que sabe contar a sua vida desde quando eu me entendo por gente até agora. Mas eu sou louco. Eu sou louco porque eu vejo. Eu sou louco porque eu escuto. Tem uma voz que fala aqui dentro da minha cabeça. Então não cheguem perto de mim. O meu pai não chega, a minha mãe não chega, ninguém chega perto de mim. Só o enfermeiro que me segura e aplica as injeções calmantes, porque eu sou perigoso. Eu sou perigoso. Ele falava. Até que um dia a nossa orientadora conseguiu fazê-lo aproximar-se da grade, e ela sentou ao lado dele e falou baixinho, e nós estávamos ouvindo: você está perturbado por causa daquele par de olhos que está ali na parede. Ele ficou sério, fechou o senho e perguntou: a senhora está vendo? A senhora está vendo aqueles olhos que estão ali, olhando para mim? Ela disse: sim, estou vendo. E estou ouvindo também. Estou ouvindo a voz de uma criança que está dizendo agora: pai, por que você não gosta de mim? A senhora está ouvindo a voz? Estou, meu filho. Estou vendo os olhos, estou ouvindo a voz. Então a senhora é louca também. A senhora também é louca, porque a senhora está solta e eu estou preso. Ele disse: porque eu não sou louca. Eu sou uma coisa que você não sabe o que é, mas vai saber agora.
Eu sou médium. Médium? Sou médium. Médium é uma pessoa que tem uma capacidade de ver, ouvir e conversar com os espíritos, com a alma das pessoas que já partiram para o mundo espiritual. Então, o que você está vendo são os olhos de uma criança. O que você está ouvindo é a voz de uma criança que não pôde nascer. Mas, por que me chama de pai? Por que essa voz me chama de pai? Eu não tenho filhos. Pois é. Não tem porque você não quis. Você não permitiu que a criança nascesse. Ele não entendia. E naquele momento precisávamos sair. Semana que vem a gente conversa. Por favor, a senhora é a única pessoa que é meio louca, ou meio não sei, mas que é a pessoa que me entende. Fica aqui comigo, fica. Eu tenho medo da voz. Eu tenho medo. Não tenha medo. Esses olhos olham para você com carinho e essa voz fala com amor. Mas está me enlouquecendo? Não. Você está perfeitamente lúcido. Você é médium também. Se você se acalmar, for se acalmando, você vai ver que você vai conseguir dialogar mentalmente com essa voz. Não, eu não quero. Não quero uma pessoa que me chama de pai e eu não sou pai de ninguém. Espera. O tempo foi passando e os diálogos foram se aprofundando. E ela então começou a contar a ele o que ele escondia na sua mente. Aquela jovem, naquela manhã, ia lhe contar que estava grávida, que estava esperando um filho seu. E você não permitiu. E ela desencarnou. E com ela, o corpo que se projetava no seu ventre. Ah, meu filho, as pessoas não pensam nunca no amanhã. Vivem do agora. Você criou um drama na sua vida e agora está sofrendo as consequências porque você é médium, porque você tem essa capacidade que é uma bênção. Não, não é uma bênção, isso é um inferno. Não, meu filho, é uma bênção, porque você vai poder ressarcir ainda aqui onde você se encontra a dívida que contraiu com aquela jovem que confiou nas suas mentiras, que acreditou em você. E os diálogos eram lindos entre aquela criatura bondosa e aquele jovem que começava a despertar para uma realidade. E ela lhe ofereceu então um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele lia com uma vontade de uma alma faminta de paz, faminta de libertação, fugir das angústias que o oprimiam, fugir dos tormentos que o acompanhavam noite e dia, não lhe dando descanso. E ela foi acompanhando o seu despertar para a vida. Em uma ocasião, os dois sentados, a voz dela foi se tornando leve e frágil. E então, por primeira vez, o jovem disse: perdão, meu filho, perdoa seu pai, ignorante, louco, que não compreendeu a importância de um filho, a importância de uma companheira. Perdoa, meu filho. E ela respondeu com uma voz delicada: não estou condenando, pai. Eu só queria que o senhor me quisesse bem. Eu só queria que o senhor me aceitasse.
Mas eu não sabia, meu filho. O senhor não deu tempo para saber. Mas eu estou aqui, Pai, e vou ajudar o senhor. Goste de mim. Eu amo você, meu filho. Eu também, Pai. E os diálogos continuaram ainda por algum tempo. E ele pediu ao filho: se encontrar a sua mãe, peça perdão a ela por mim. Diga a ela que eu era um ignorante, eu era um louco. Agora estou me curando da loucura. Diga a ela que eu nunca mais farei algo semelhante. Que a minha forma de pedir perdão é dizer a ela que eu serei honesto daqui por diante, que nunca vou tripudiar das emoções e dos sentimentos de outra criatura. Por ela, por respeito a ela, por favor. O tempo foi passando e a gente perguntava: e os olhos? Não vi mais. E a voz? Sinto saudade da voz do meu filho, mas nunca mais ouvi. E ele ficou ainda quase um ano no sanatório, por preocupação, por precaução, por uma série de coisas, porque agora era comum ele conversar com alguém que ninguém enxergava. Agora era comum ele acenar para alguém que ninguém via. Então, realmente não estava muito bem da cabeça. E ele não aprender ainda a lidar com a visão espiritual. Não aprender ainda a lidar com a audição, que era muito clara. Não aprender a lidar com esta coisa linda que é a mediunidade e que é tão maltratada pelos espíritas, regra geral, que a tratam com um desrespeito e uma desvalia tão grande, usando a mistificação, as mentiras, em nome dos espíritos, em nome da mediunidade, em nome de uma das pedras angulares da nossa religião, da nossa doutrina, do Espiritismo. Vamos recordar os 5 pilares da nossa doutrina: a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. E é exatamente na comunicabilidade dos espíritos que nós estamos fragilizando essa força notável para a modificação da humanidade. Força que nós poderíamos utilizar para esclarecer, para ajudar, para amparar, para iluminar as mentes, e que muita gente utiliza para enlouquecer as criaturas, que se tornam reféns de espíritos zombeteiros, orgulhosos, personalistas, e acreditam nas palavras aleatórias, acreditam em fantasias. Mas ele estava aprendendo, e depois de quase um ano, já lidava bem com a audição e com a visão. Então os pais resolveram levá-lo de novo para casa. E só uma coisa estava complicada na cabeça do filho: ele se dizia espírita. A mãe dizia: meu filho, não se meta nessas coisas. Mãe, essa coisa foi que abriu as portas para a minha libertação. Você vai entender, mãe. E foi numa manhã de domingo, uma manhã linda de sol, quando o céu azul se estendia, salpicado de nuvens gárrulas, brancas, impulsionadas pelo vento, que pareciam brincar. Quando
As árvores verdes deixavam que as aves canoras cantassem como uma música de libertação no ouvido daquele jovem. E as flores coloridas também abriam os braços para receber, naquela manhã de sol, de beleza e de liberdade também. Havia música no ar, havia perfume também. E ele, segurando na mão do pai e da mãe, passou pelo grande portão do sanatório, parou na calçada e respirou o ar da liberdade. Respirou fundo, enchendo o pulmão com aquele ar balsâmico. Caminhou até a beira da calçada, olhou para um lado, olhou para o outro, e foi como se desse um voo para algum tempo atrás, quando um corpo foi jogado para o alto e bateu no asfalto com força. Ouviu o ruído, sacudiu a cabeça. A mãe preocupada: meu filho. Não, mãe, não é nada não. É apenas a responsabilidade que fala mais alto. Mãe, o seu filho agora é um homem. Um homem que conhece exatamente a meta que tem que atingir. Deixei de ser criança. E quando caminhava para o carro, viu que havia uma sacola encostada na parede do sanatório. Olhou e viu que a sacola se movimentava. Olha, mãe, olha, deve ser cachorrinhos ou gatinhos que foram deixados ali. Eu vou pegar, mãe. Não, filho, a gente não pode ter cachorrinhos nem gatinhos. Ah, mãe, a senhora deixaria eu abandonado assim na casa? Ah, meu filho, mas você é uma pessoa, você é gente. Os cachorrinhos, os gatinhos não são gente, mas eles sentem, mãe. Eles sentem dor, sentem fome, sentem solidão, sentem saudade da sua mãe. E ele correu até a sacola e parou assombrado. Mãe, pai, eles vieram. Uma criança se movimentava, uma criança recém-nascida ali estava, se agitando dentro da sacola. Olha, mãe, é um bebê. Meu Deus, como alguém pode fazer uma coisa dessa? Vamos levar lá para o sanatório, vamos levar para os médicos para que eles atendam. Não, mãe, não, mãe, é minha. Oh, meu filho, sua, você está acabando de sair daqui, meu filho, agora está se recuperando. Essa criança tem que ser levada para o hospital. Não aqui no sanatório, mãe. Eu levo. É minha. Meu filho, por favor, meu filho, sua. Eu achei, mãe. Eu achei. Se eu achei, é minha. E ele tomou a sacola e o bebezinho nos braços. E o primeiro pensamento: será? Será que é você? Será que é você que voltou para mim? Mas a criança chorou, se agitou e não respondeu. E ele levou a criança para casa, tomou conta. Começou a frequentar a casa espírita. A gente seguiu o rio da vida, mudamos para outra cidade. Depois de algum tempo, 5, 6 anos, retornamos. Tínhamos o compromisso da pregação. E quando chegamos, ele que ali estava, na porta, aguardando. Ah, eu sabia que você ia chegar e estava aqui esperando. O primeiro abraço é o meu. E nos abraçamos. E eu: como vai? Como estão os olhos? Ele disse: os olhos estão lindos. São os mesmos olhos. Olha, e de repente veio o garoto correndo e pulou nos seus braços. Ele abraçou com força e levantou.
E com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas, disse: não consigo parar de chorar. Toda vez que ele corre para mim e me abraça, as lágrimas vêm assim, um turbilhão nos meus olhos. Olha, são os mesmos olhos que me fitaram tantas vezes. E a voz? Ah, não sei, a voz já se perdeu ao longo dos anos, mas ele só me chama de papai. Papai amado. E à noite, quando vai dormir, e eu conto uma história antes de deixá-lo na cama, ele diz: você não vai embora não, né, papai? Você não vai me deixar nunca, papai? Eu digo: não, meu filho, nunca. Só se Deus quiser. Não, pai, Deus não quer. Deus quer que você fique comigo. Eu vou ficar, meu filho. Tá bom, papai. E quando eu vou saindo, não raramente, ele diz: sinto saudade de você, papai. Mas como, filho? Se nós estamos juntos sempre, só quando o pai vai trabalhar, e às vezes você vai para o trabalho também, por que sente saudade? Não sei, pai. É aqui que fica a saudade. Eu fiquei olhando aquele garoto, fiquei olhando aquele pai que era um garoto também, e pensando como a vida é extraordinária. E como é tão simples acabar com as angústias que nos atormentam. Basta que despertemos para o bem. A construção é sempre pessoal. A construção é de cada um. Faça o bem e o bem responde ao nosso coração. Obre no sentido do bem. E esse bem se derrama como uma chuva abençoada na sua alma. Olhe o mundo pelo prisma do bem. E o mundo responde também. Às vezes com pedradas, mas quando elas tocam em nosso coração, se transformam em flores. Flores de esperança, porque vamos aprendendo a conviver com as diferenças das demais criaturas. E quando somos ofendidos por alguma razão, percebemos que a ofensa não significa nada, porque só se sente ofendido a pessoa que sente culpa. Quando não temos culpa, a ofensa não nos atinge. E quando sentimos que a solidão bate a porta e de repente a gente tem um desejo de um coração que não está sozinho, ou que os nossos olhos olham para a estrada e parece que não há companhia, um pássaro canta, uma cigarra trina, algo se movimenta no capim, ou o vento sopra sussurrante e uma voz doce e amiga diz: vinde a mim, vós que sofreis, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí então a gente percebe que o mundo muda, e existem tantas almas que precisam do nosso aconchego. Percebemos que os nossos braços estão vazios, e há tantas criaturas precisando ser abraçadas. Então as coisas vão se modificando. E a gente começa a enxergar o quanto somos úteis. E todas as pessoas que são úteis não têm tempo de chorar solidão ou de abandono. Não tem tempo para pensar em si, porque o tempo é tão curto para se pensar nos outros. Para encerrar, uma ocasião estávamos retornando de um périplo nos Estados Unidos, 35 dias viajando costa a costa. Eu estava cansada, precisava voltar, estava com saudade, precisava abraçar o meu Guimarães, abraçar os meus filhotes, a minha casa, deitar na minha cama. Era tanta saudade dentro da alma. Estávamos retornando, estávamos no aeroporto, quando chegou uma senhora que havíamos conhecido.
E ela chegou com 2 bonecas enormes, lindas, pareciam 2 bebês. Ela disse: Dona Ana, eu sei que a senhora está com uma bagagem enorme, eu sei que, mas eu tenho essas 2 bonecas e eu queria tanto mandar para 2 meninas do Brasil. A senhora leva? Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu só tinha 2 mãos. Oh, meu Deus, porque eu não tinha mais 2, ou mais 3. Mas eu olhei para as bonecas, falei: não, eu vou arranjar mais braço para levar. Agarrei as 2 bonecas e retornei ao Brasil. Chamava atenção. No aeroporto as pessoas olhavam: que linda, que linda. E eu fingia que elas estavam dizendo para mim que eu era linda. Era para as bonecas, mas pensar um pouquinho não custa nada. E elas: que lindas, que lindas. E eu levei para o centro. Virou o centro das atenções, porque eram realmente muito lindas bonecas, 2 bebês belíssimos. E eu disse: bem, a gente tem 2 bonecas e nós temos 26 crianças, meninas. Porque os meninos me iriam disputar as bonecas. Como é que a gente faz? Sorteio, vamos sortear, a gente bota as meninas aqui. Eu falei: mas isso é uma judiação, porque vão ser 26 pares de olhos fixados nas 2 bonecas. Então, 2 meninas vão ser e 24 vão ficar. Mas, o que é que a gente ia fazer? Então, resolvemos fazer uma sacolinha, 26 nomes ali guardados, e o pessoal da casa toda ali em volta, e as meninas ali, as maiores atrás, e as menorzinhas ajoelhadas no chão. Eram 26 pares de olhos presos naquelas 2 bonecas. Eu tentava nem olhar para as crianças. Então, quem ia ser a dona da alegria e do sofrimento era eu mesma, né? Então, a menina que estava atrás de mim sacudiu a sacolinha e eu enfiei a mão. Disse o nome. Às vezes as pessoas se demoram para dizer. Já pensou a ansiedade das pessoas? Então eu não me demorei nada. Disse rapidinho: fulana de tal. A garota que estava lá atrás pulou, dançou, chorou, gritou e correu e agarrou uma das bonecas. Era uma jovenzinha, deveria ter uns 14 anos. Foi uma festa. E as outras olhando. Meu Deus do céu. E a expectativa agora era uma só para aquela turminha que estava ali. Sacudiram a sacolinha, enfiei a mão. Quando eu abri o papel, alguém atrás de mim disse: não. Eu disse: em branco. Não sei porquê, em branco. Aí botei a mão novamente, tirei o nome, abri e ela disse: agora. E eu falei: Daiane. E a voz atrás de mim disse: olha, tia, olha. E eu olhei na fila bem da frente. Estavam sentadas 5 meninas, deviam medrar entre 4 a 6 anos. E uma delas no meio, com os olhos enormes, lindos, o cabelo todo assanhadinho, uma fitinha amarela presa aqui, a mão estendida, a boca tremendo, e ela dizia: Daiane, é eu. Daiane, é eu. É eu que ganhou. É eu. E ela foi se arrastando até a boneca, segurou no braço. É minha, Daiane é eu, a Daiane é minha. E ela não acreditava, segurando a boneca nos braços. Aí eu olhei para trás, era minha sobrinha, e eu disse: o que eu fiz foi desonesto, e a culpa foi sua. O que é que foi? Ela disse: tia, a primeira saiu com uma adolescente, era outra adolescente, ela tem 13 anos, mas essas que estão aqui, principalmente a que ganhou a boneca, tia, ela estava babando. Eu falei: tá certo, os espíritos vão me perdoar essa desonestidade, mas vocês precisam ver
a Daiane. No dia seguinte, a sopa, à tarde, e ela chegou com a boneca, que era quase do tamanho dela. Colocou a boneca sentada do seu lado e o prato de sopa na frente, e ela olhava. Mamãe vai dar. Não precisa chorar. Mamãe vai pôr sopa na sua boquinha. Assim, mas não vai chegar muito perto, porque a sua boquinha não abre, para não sujar a filhinha da mamãe. E olha, toda vez que chegava com a boneca no colo, e ela conservava a boneca linda, limpinha. E a mãe dizia, meu Deus, ela agora até cuida das coisas dela também por causa da filha. Ajeita a caminha dela, onde ela dorme, para botar a filha. E quer que eu lave o lençol todo dia, porque para não sujar a boneca. Valeu a pena. Aí então, porque as outras ficavam tristes, olhando, nós resolvemos fazer um movimento. Acho que foi o movimento mais bonito que eu já vi. Como a gente não tinha dinheiro para comprar boneca para todo mundo, e eu tinha muitos amigos, aliás, tenho muitos amigos, graças a Deus. Eu comecei a ligar para os meus amigos. Ó, fulano, eu quero uma boneca. Mas não é uma boneca comum, não. Eu quero um bonecão lindo, bonito. Uai, o que aconteceu? Pois é, de repente eu virei criança. Quem vai me dar essa boneca é você. As pessoas riam e eu ganhei. Ganhei 24 bonecas lindas que chegaram de várias partes do Brasil. As bonecas iam chegando e cada menina recebeu a sua boneca. Foi uma festa. É tão fácil fazer a alegria dos outros. É tão fácil fazer as pessoas sorrir. Mas quando nós estamos angustiados, a gente não enxerga o mundo. E quando enxerga o mundo nublado. Enxerga o mundo atormentado. O mundo que diz: mamãe, eu preciso de carinho. E você está tão presa em si mesmo que não me enxerga e me deixa sozinho. Ou então diz: pai, por que você me deixou? Tenho fome, não tenho lar. E você, pai, onde está? Quantas vozes devem estar por aí agora perguntando: pai, por que você não me deixou viver? Mãe, por que você me expulsou? A paz do mundo, diz o Nando Cordel, começa em mim. A paz do mundo começa em ti. Então vamos começar essa paz. Mas uma paz que seja verdadeira. Uma paz que seja feita de hombridade, de honradez, de honestidade, de respeito para com o mundo e para com as criaturas. Vamos nos contentar com o que temos. Vamos ficar felizes com o que nos pertence. Principalmente feliz com o marido que a gente tiver. Feliz com a esposa que a gente tiver. Não aspirar o marido da outra, nem a mulher do outro. Gostar daquilo que é nosso. É o primeiro passo para ser feliz. Não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que eu tenho. Então, amar o nosso lar. Não importa como seja o lar. Se ele é complicado, vamos lembrar as palavras de Jesus ditas a Joana de Cusa. Tu me amas. E ela diz: ah, Senhor, então volte ao seu lar. Mas, Senhor, eu não tenho um lar. Eu tenho uma casa palaciana, luxuosa, mas não é um lar. Tu me amas, Joana? Sim, Senhor, e quero seguir. Então volte à sua casa e transforme-a num lar. Ame o seu marido problema e transforme aquela casa vazia num ninho de esperança. E um dia, Joana, eu virei te buscar. E ela transformou a sua casa palaciana, luxuosa, num lar, onde pontificava o coração de mulher, terno, doce, amigo,
um ninho de esperança. Vá e faz a mesma coisa. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o mundo espera dos espíritas. É isso que nós podemos realizar. Eu dizia, a seguir devagarinho pela estrada da vida, quem me dera ter como os outros um olhar que espera e um coração que não está sozinho. Em cada galho despertava um ninho ao som da minha voz, e aos poucos era como se uma eterna primavera espiritualizasse o meu caminho. Muita paz, muito obrigada.